Você também deve estar se perguntando, afinal, quem foi que mandou o raio que caiu no dia da caminhada e atingiu algumas pessoas que estavam ali participando da caminhada Acorda Brasil do deputado Nicolas Ferreira. Eu vou te dizer quem foi. Thor, o deus do trovão. Brincadeira. Brincadeiras à parte, mas o raio do dia da caminhada pela liberdade, pela democracia, uma manifestação pacífica do deputado Nicolas Ferreira, o que gerou muitos comentários, muitas críticas, pessoas falando, inclusive, que iam processar o deputado Nicolas Ferreira por causa da sua irresponsabilidade. Mas o fato é que não pode processar ninguém por uma causa natural. E outras pessoas também se posicionaram dizendo que aquele raio não foi um raio natural, como por exemplo, o grande influenciador, o pastor Lamartine Pozella, publicou um vídeo nas suas redes sociais falando a respeito da natureza desse raio, que esse raio não foi algo natural, que a manifestação mexeu com o reino espiritual e que foi por isso que esse raio caiu nesse dia como uma forma de tentar impedir essa caminhada, esse ato em prol da liberdade, da democracia, aos presos do 8 de janeiro e toda a injustiça que tem acontecido no Brasil. Com certeza você já deve ter visto esse vídeo do Lamartine Pozella, mas para você que não viu, vou deixar um cortezinho aqui para você agora. Veja aí. Alguns dizem que foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática. Algumas são resultados de batalha espiritual. Pois é, como você viu aí, o Lamartine Pozella disse que esse raio não foi um raio natural, não foi um raio qualquer. Mas, de antemão, qual é a sua opinião? Você acha que teve algo sobrenatural, que esse raio não foi por causa da chuva, mas sim por causa do reino espiritual, da caminhada ali dos manifestantes? Qual é a sua opinião? É muito delicado nós falarmos sobre isso, cara, porque nós somos sempre induzidos por aquilo que nós acreditamos. Então, por exemplo, se eu acredito em alguma coisa que, na minha opinião, é certo, eu vou utilizar de pretextos e de falas para acabar confirmando, endossando aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, se esse raio tivesse caído em qualquer outro momento, como milhares de raios caem quando há tempestades, no período de janeiro, tempo de chuva e tudo mais, e ninguém fala que é o reino espiritual. Mas como houve aquela caminhada, e que eu sou completamente a favor, inclusive já gravei outro vídeo aqui falando a respeito, as pessoas não teriam falado se não fosse a caminhada. O Lamartine Pozella grava esse vídeo, chegando a quase 1 milhão de curtidas, milhares de comentários, ali, pessoas compartilhando. Por quê? Porque é algo que acaba colocando mais certeza naquilo que as pessoas estão fazendo. Aí acaba indo para esse viés espiritual em algo que, na minha opinião, é natural. Esse raio poderia ter caído independentemente de qualquer coisa, sabe por quê? Porque foi Deus quem criou esse processo, foi Deus que criou essa reação em cadeias. O trovão, o relâmpago são consequências das descargas elétricas, dos raios. As cargas positivas das nuvens, as cargas negativas aqui na Terra, uma puxa a outra, né? A Terra puxa o raio. Então, tudo isso quem criou foi Deus. Quer seja um movimento de direita, quer ser um movimento de esquerda, todos estavam sujeitos a esse raio cair. Só que uma coisa que eu prestei atenção, o Lamartine Pozella, pelos seus posicionamentos, ele parece ser dispensacionalista. Então, sempre parece que está acontecendo alguma coisa e que as pessoas precisam ficar ligadas porque nós já podemos pontuar uma data certa, que a partir de então virá o advento da volta de Cristo, o pré-arrebatamento da igreja, no caso que antecede a tribulação. Enfim, e aí, cara, é um ponto aonde vira tudo um pré-apocalipse imediato. O Lamartine Pozella tem esse posicionamento. Nos comentários não tem um diálogo do pastor Lamartine Pozella em relação ao que aconteceu. Todas as pessoas que respondem lá sobre a condição do Brasil, poucas pessoas falam sobre o raio. Eu acho que todo mundo acredita que, na verdade, foi algo natural. Só que, tipo assim, pô, tá servindo para reforçar o que a gente acredita, então tá muito bom. E aí, nos comentários das pessoas em relação à condição do Brasil, ao Estado, enfim, à situação que estamos passando, o Lamartine Pozella só fixa lá que ele mandou na ADM para a pessoa, feito, ele manda lá, que com certeza tem a ver com algum curso, alguma imersão, alguma aula que a pessoa, para participar da comunidade dele, enfim. Então, ao que parece, criou-se esse cenário pré-apocalíptico em cima desse raio que não é um raio natural, não é especificamente por causa do raio, mas como teve a caminhada que gerou muita publicidade na internet, e aí teve o raio também. Então, tipo assim, esse raio poderia ter acontecido em qualquer outro momento, em qualquer outra situação, mas pela caminhada, pela quantidade de pessoas, por ser um movimento de direita, aí teve o raio, a Lamartine Pozella fez essa fala, o que gerou muitos comentários e, consequentemente, com certeza, muita gente para comprar, entrar na comunidade e tudo mais. Não, é sobrenatural, né? Tá acontecendo coisas estranhas e não sei o quê, acaba levando as pessoas por esse outro lado. A gente precisa saber como se livrar, a gente precisa saber como fugir do apocalipse. E aí vão e recorrem ao Lamartine Pozella, que tem essa postura dispensacionalista, né, de tratar das últimas coisas e é imediato, vai ser agora. Tem outro pastor também, que eu não conheço, ele falou sobre esse raio também, que não foi nada natural, que foi algo espiritual e que o Nicolas Ferreira ele vai ser o próximo presidente do Brasil, que as pessoas podem anotar o que ele está dizendo. Eu vou deixar aqui um trechinho para vocês,
Assiste aí. E eu tenho a certeza absoluta que ele é, além de entrar na história do Brasil, Deus vai colocar Nicolas na cadeira principal do Brasil. Cravam o que eu estou a falar aqui hoje. Anote a data de hoje. Se eu sou profeta, quando Nicolas tiver a idade de ser presidente, assim que ele se candidatar, pum, presidente do Brasil. Se isso não acontecer, Deus me mata. Escreve o que eu estou falando. E mais uma vez, eu vou voltar ao argumento. Na minha opinião, foi um raio natural. Todas as coisas quem criou foi Deus. Todas as coisas quem tem o poder e predeterminou para que aconteça, nesse caso climático, foi Deus. Nós não podemos tirar da autoridade, do domínio de Deus, as ações, as reações climáticas por causa de um movimento. Poderia ter acontecido na esquerda? Poderia. E aí? Falaria que foi Deus que está punindo? E se for da direita? Não, então é o diabo que está se levantando. Não, tudo é Deus. Quem criou todas as coisas foi Deus. Essa reação do raio, podemos dizer sim que foi natural. Tinha muita gente a campo aberto, atraindo, né, sendo a ponta das cargas negativas, atraindo as cargas positivas da eletricidade das nuvens. Então, é algo que podemos dizer que tem uma explicação lógica e científica e natural, que foi Deus que criou. Não faz nenhum sentido, a não ser que tenha algum interesse por trás, como, por exemplo, o argumento do pastor de que o Nicolas vai ser o próximo presidente do país. Politicamente, o Nicolas é uma figura muito popular. Tudo está caminhando para que o Nicolas seja eleito, né? Ele está se tornando um líder popular, um jovem revolucionário. Hoje tá difícil, viu, galera? Meu Deus, cara, é muita moto. Então, assim, é só olhar para o cenário político e ver que o Nicolas ele está se destacando. Não precisa nem espiritualizar. Uma chuva, uma reação à chuva, um raio, um trovão, natural, gente. Você vê que como, às vezes, o evangeliquez, ele pode ser sensacionalista, né? Criando umas coisas que não fazem muito sentido. Algumas pessoas usaram para atacar o Nicolas. O cara foi insensível, ele nem falou das pessoas do raio. O Nicolas manteve contato, ligou para as famílias, que inclusive disseram que iriam outras vezes, que isso não impediria que eles fossem outras vezes. Todo mundo, cara, reconhece isso como algo natural. Por isso que às vezes é ruim você espiritualizar aquilo que não é espiritual. Você entregar ao diabo, ao domínio do diabo, aquilo que Deus criou e detém todo o domínio, como é o caso da natureza, do clima, das estações, enfim. Só por ordem de Deus as coisas acontecem. Eu acredito neste princípio de que todas as coisas é o Senhor quem determina, Ele que detém o poder. Se aconteceu, é da vontade do Senhor que aconteça. Nós nos submetemos a algumas circunstâncias, a algumas consequências das nossas decisões. O pessoal foi por livre e espontânea vontade, naturalmente, assim como o raio. O próprio Nicolas não cita, e cita depois em uma entrevista à Metrópole, que foi o único ponto negativo, assim, por se dizer, mas que não ultrapassava a positividade de todo o movimento, de toda a caminhada, foi a questão do raio, mas que foi uma coisa natural. Nem o Nicolas acredita que foi uma coisa espiritual, apesar de compartilhar o vídeo do Lamartine Pozella, porque entende que é um apoio à direita, é um apoio à atitude que eles tiveram. E pontos negativos, pode ser sincero, até o ponto negativo, né, que óbvio, ninguém aqui vai comemorar, a não ser uma grande parcela da esquerda e uma parte da mídia, né, comemorou aquelas pessoas que foram atingidas pelo raio, né, que foi ali um incidente natural, mas até isso eu tiro um proveito no sentido de evidenciar um lado. Para mim nunca foi tão fácil escolher um lado, né, um lado que está comemorando um raio e torcendo para que alguém, né, tivesse ali algum óbito, não tenho dúvidas que colocariam isso na minha conta, ou um outro lado, né, que prestou solidariedade, que visitou essas pessoas. E só para constar, eu concordo plenamente com a ação, com a caminhada. Já aconteceram outras, como, por exemplo, a caminhada que o Gandhi fez de quase 400 quilômetros. Teve a do Martin Luther King também, nos Estados Unidos. Caminhadas como essas são válidas e surtem efeito. O Gandhi protestou a questão do sal lá, dos britânicos. O Martin Luther King ao direito ao voto, que inclusive foi sancionada a lei. Eles conseguiram. Então, assim, teve um impacto na esfera política e mudou socialmente também a vida das pessoas. Tem efeito, sim, eu apoio. O Brasil está passando por um momento delicado. Como cidadão também enxergo isso. Eu só estou falando dessa relação, de pegar isso e sensacionalizar por causa de um raio, cara. As pessoas criam todo esse tumulto em volta de uma coisa que é muito simples, cara. Foi só um raio. Assim, sei que muitas pessoas podem ficar chateadas comigo, podem discordar, mas foi só um raio. Já aconteceu em outros, já aconteceu em movimento do MST, da esquerda, já aconteceu em outras passeatas, pessoas já morreram naturalmente, de forma muito pior, a raios, né? Graças a Deus ninguém morreu, ninguém ficou gravemente ferido, foi só um raio, gente. Podemos dizer sim, naturalmente, que foi só um raio. As pessoas estavam ali, sujeitas a isso, a tempestade era forte, forte mesmo. Para quem viu os vídeos aí do Metrópole e outros veículos de comunicação cobrindo a caminhada, quando chegou ali no centro de Brasília, era muita chuva. Então eles estavam sim muito propícios. E Brasília é uma das capitais que os índices de raios são altíssimos. Assim, lidera o primeiro lugar no ranking de raios, assim, atrai raios. Tem muito lugar aberto, descampado, tem muito verde, muita árvore que atrai os raios. Então, assim,
É natural, gente. É natural. Para você que gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, comenta embaixo, compartilha com um amigo e principalmente se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para mim, para eu poder continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, me ajuda, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.